Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um capítulo dessa playlist de Mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos falar de Esther. Esther, mais tarde, foi coroada como rainha para libertar o povo judeu que estava morando ali na província junto do rei Assuero. Esther era uma judia, uma menina que morava com seu primo, porque a Bíblia diz que ela não tinha pai nem mãe. A gente imagina que os pais foram levados cativos e ela preferiu ficar com o seu primo morando ali na província do rei. E certo dia o rei Assuero chamou a sua mulher, a rainha Vasti, para um banquete. E Vasti recusou o convite do rei, que se acendeu a ira e, de acordo com os conselhos ali dos seus eunucos, dos governadores ali, disseram ao rei: Rei, o Senhor não pode permitir essa certa afronta, porque em todo o seu reino os homens não vão respeitar mais as suas mulheres, e o nome do Senhor vai cair no chão. Então aconselharam ao rei que mandassem cartas convidando todas as moças virgens ali das províncias para que viessem ali no castelo participar de um tratamento de 1 ano, né? Era 6 meses com óleo, 6 meses de especiarias que usavam ali no castelo do rei, para que as mulheres ficassem belas, ficassem bem cuidadas, as peles bem hidratadas, os cabelos muito bem cuidados, com brilhos sedosos, para que então se apresentasse ao rei. Pois bem, então Esther foi uma dessas meninas virgens que foram até o rei ser cuidadas ali pelos eunucos do rei, pelas mulheres que ali trabalhavam, e que quando o rei chamasse uma a uma para se apresentar a ele, ali então o rei Assuero iria escolher uma rainha que ficasse no lugar de Vasti. Vamos então acompanhar a história de uma judia que Deus usou para libertar o seu povo ali, porque na história conta que havia ali um homem chamado Amã. E era um homem muito mau, um homem egoísta, um homem que só pensava nele, um homem que queria ser ali até mesmo rei, né? A Bíblia fala que ele, depois do rei Assuero, era ele que comandava tudo ali. Esse Amã, ele preparou uma armadilha para que o rei desse um decreto para que matasse todos os judeus, né? Inclusive a rainha Esther. Só que esse Amã, ele não sabia que a rainha Esther era também uma judia. E o primo de Esther não se dobrava, não se curvava diante de Amã, pois Mordecai era judeu. Ele só se dobrava diante do Deus vivo todo-poderoso. Assim eram os costumes do povo judeu. E Amã se acendeu a ira e preparou uma armadilha para que Mordecai fosse enforcado. Mas ele não sabia que uma vez que o Mordecai tinha salvado o rei de 2 homens que trabalhavam com ele, estava preparando uma armadilha para o rei. E Mordecai tinha chamado a sua prima Esther, tinha contado a ela que ela tinha contado ao rei. E isso foi escrito no livro de coisas memoráveis. E Amã não sabia que Mordecai tinha feito esse favor, tinha sido benevolente para com o rei. E Amã tinha preparado uma forca para enforcar Mordecai, porque Mordecai não se dobrava diante dele. Mordecai, sabendo que Amã tinha planejado acabar com o povo judeu, ele foi até a sua prima e contou tudo a ela. E ela preparou um jejum de 3 dias, ela, as suas servas, mandou que Mordecai fizesse jejum e todo o povo judeu também fizesse esse jejum, para que ela se apresentasse ao rei, porque naquele tempo ninguém poderia se apresentar ao rei se ele não chamasse. E já tinha 30 dias que o rei não tinha chamado Esther. E Esther se apresentou ao rei e o rei disse: O que você quer, Esther? Até a metade do meu reino
te será dado. Foi quando Esther disse a ele que ela prepararia um banquete para ele e para Amã. Já tudo com estratégia, já tudo com sabedoria, dirigida por Deus para livrar o seu povo. E nesse banquete, ela marcou um outro banquete para que se apresentasse a ela o rei e Amã. Só que nesse segundo banquete, Amã, ele já foi se apresentar lá condenado. Por quê? Porque toda a armadilha que Amã tinha feito para enforcar Mordecai foi feito para ele mesmo. A forca que ele preparou para Mordecai foi para ele mesmo. Porque o rei ficou sabendo através de Esther que Amã estava preparando acabar com o povo judeu, inclusive com Esther, a mulher que tanto ele amou, que foi a escolhida para ficar no lugar de Vasti. Se acendeu a ira do rei Assuero e mandou enforcar Amã. Então, essa história que nós vemos, olha o que Deus faz com aquele que busca ele, com aquele que coloca todos os seus problemas para Deus resolver, não toma atitude precipitada, não se dobra diante do problema, não se humilha para Satanás. Porque Mordecai, ele ficou com a fé dele firme, ele não se dobrou para Amã. Assim, nós também não temos que nos dobrar diante de pessoas usadas pelo Satanás. Nós temos que colocar nossa fé em Deus e ficar firme nos princípios cristãos que a Bíblia nos ensina. E Esther, por sua vez, ela foi uma mulher de Deus abençoada, uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo de Deus, equilibrada, uma mulher que tinha vida com Deus, uma mulher que tinha um coração que ouvia a voz de Deus. Então, Esther, ela se colocou no lugar de mulher de Deus, uma mulher de princípios, uma mulher que respeitava a sua cultura judaica, uma mulher que respeitava os princípios de Deus, uma mulher que ela não olhou para aquilo que ela conquistou, ela não olhou para a coroa. Ela não olhou para aquilo que ela tinha no momento, ela se colocou no lugar do outro, né? Ela se colocou à disposição, mesmo correndo risco de vida, né? Na Bíblia fala que ela disse, eu vou me apresentar ao rei, se pereci, pereci. Então ela confiou em Deus. Ela foi criada ali, né, naquele ambiente ali da província do rei. Ela poderia ter se contaminado com as coisas, com outras culturas, com outras religiões. Ela poderia ter se contaminado porque ela foi escolhida pelo rei. A Bíblia diz que era uma moça muito bonita, muito formosa, né, de muito boa aparência. Ela não se valeu disso. Ela não deixou o orgulho entrar no coração dela. Ela se colocou à disposição para salvar o seu povo, né? E ela se humilhou diante de Deus com jejum e oração. Então, Esther, ela nos ensina como devemos nos comportar quando a bênção chega até as nossas vidas, né? Porque Esther, ela já estava abençoada, ela já estava no ápice, né, de uma vida abençoada, honrada. Ela foi escolhida dentre muitas mulheres, dentre muitas meninas. Então uma era mais bonita que a outra. Então Esther, ela não deixou que isso enchesse o seu coração a ponto de se esquecer da sua família, a ponto de se esquecer do seu primo que a criou. Ela manteve-se íntegra na sua simplicidade, ela manteve-se guardada dessas coisas que poderiam ter a contaminado. E para nós, nas nossas vidas, nós vamos viver momentos em que nós vamos estar lá em cima, né? Nós vamos viver momentos em que nós estamos abastados, cheios de bênçãos, né? Com um emprego abençoado, com uma família toda abençoada, né? Você olha ao redor, não tem assim tantos problemas que sejam grandes, considerados grandes, que está tirando a sua paz. E será que nesse momento que nós estaremos
né, algum dia, né, em fases da vida que nós estaremos bem, será que nós vamos nos esquecer do Senhor? Será que nós vamos nos esquecer do princípio de Deus e vamos nos contaminar com esse mundo? Não devemos nos contaminar com os manjares que a vida nos apresenta. Né? De repente você está vivendo momentos em que você está vivendo muitas tentações. Tentações de você deixar a presença de Deus, tentações de você se contaminar, de você cair no pecado, uma tentação que você não está tendo forças para resistir. Você vê que Esther, ela se consagrou a Deus, né? Ela se quebrantou, ela, através do jejum, ela pôde entender que ela também era uma judia, que ela também precisava ali do socorro de Deus, porque ela também poderia ser morta. Então o jejum, ele também serve para queimar a nossa carne, para nos colocar na vontade de Deus, para colocar no propósito de Deus, porque quando nós sentimos na nossa carne, através do jejum, o nosso espírito, ele fica preparado para algo espiritual. Então, essa mulher de Deus, né, deste capítulo, desta pregação, Esther, ela nos ensina como devemos permanecer no princípio de Deus e não se contaminar com as coisas que vêm na nossa vida através de uma bênção, mas que essa bênção transforma em maldição. Então Esther, ela nos ensina isso, né? Uma mulher, uma moça de princípios, uma mulher que ela não se deixou valer por aquilo que ela se tornou. Né? Isso daí serve para que nós venhamos nos policiar, para que jamais nós venhamos nos contaminar com as coisas desse mundo. Né? E o diabo, ele age sorrateiramente, né? Ele não age de uma vez, ninguém cai de um dia para a noite. O diabo, ele vai preparando uma armadilha aqui, ele vai preparando uma armadilha lá, ele vai fazendo algo aqui, sujando o seu coração, os seus olhos, e quando você vê, você já não quer ir mais na casa de Deus, você acha que igreja nenhuma presta. O diabo, ele suja sua mente com isso. E interessante também aqui que Deus, ele cuida dos seus, né? Então Amã, com aquela forca que ele preparou para Mordecai, caiu sobre a vida dele. Então não se preocupe com forcas que estão preparando para você, com armadilhas. Não se preocupa com isso, porque Deus, ele cuida de tudo. E no momento certo, ele dará a cada um aquilo que a pessoa plantar. Então, não fique preocupado com isso. De repente você quer até largar os princípios de Deus, você quer até deixar de ser de Deus porque você vê tantas coisas erradas, até mesmo dentro da igreja. Você vê tantas coisas acontecendo que você fica confuso. Então deixa na mão de Deus, porque você viu o exemplo de Amã. Amã preparou para acabar com o povo de Deus, com o povo judeu. Mas quem foi acabado foi ele, e a Bíblia fala que seus 10 filhos também foram mortos. E mais à frente, a rainha Esther pediu que os 10 cadáveres dos filhos de Amã fossem pendurados numa forca. Olha só, eles já estavam mortos, mas o pedido de Esther para o rei Assuero era que pendurasse numa forca também os seus 10 filhos, para que ficasse ali com o exemplo que Deus era com o povo judeu. Que com o povo de Deus ninguém pode se meter. Ninguém acaba com o povo de Deus. Você pode ver as guerras que tinham lá na Bíblia, todos guerreando, os filisteus, os amorreus, todos guerreando, querendo acabar com o povo de Deus, mas o povo de Deus existe até hoje. Ninguém vai poder acabar com você. Ninguém vai poder acabar com a sua família, acabar com a sua linhagem, né? Acabar com a sua descendência. Ninguém, porque você é de Deus. Você é um judeu. Você foi circuncidado como judeu no seu coração. A partir do momento que você aceitou o Senhor Jesus, você se tornou um judeu. Você é do povo de Deus, né? Então, essa foi a história de Esther, e esse é o legado que Deus deixou para nós.
que nós venhamos ser como Esther, ser valente, corajosa, ainda que custe a sua vida, ainda que você venha perder a sua vida, como a Esther se colocou à disposição para isso, né? Ela poderia ter perdido a vida dela se apresentando ao rei, mas mesmo assim, ela foi uma mulher corajosa, ela foi uma mulher valente e ela cumpriu o chamado, ela cumpriu aquilo que Deus tinha ordenado para ela, né? Que não foi à toa que ela foi escolhida para estar ali com o rei. Deus já tinha um propósito para livrar o seu povo, né? E Deus sempre tem alguém que ele vai usar para libertar o seu povo. Que nós venhamos ser essa pessoa que Deus venha usar para libertar as almas, que Deus venha nos usar para pregar o evangelho, para propagar a palavra dele. Então, que essa palavra ela fique no seu coração. Esse foi mais um capítulo da nossa playlist de Mulheres da Bíblia. Vamos orar neste momento? Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, Deus, eu te agradeço, Pai, por mais este dia, Pai, por mais esse capítulo que nós estamos estudando hoje. Meu Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que nós jamais venhamos esquecer, meu Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor tem um chamado para cada um de nós. Que nós sejamos como Esther, fervorosas, meu Deus, e cumprir o seu chamado a todo custo. Porque um dia nós estaremos diante de Ti, meu Deus, e nós teremos que mostrar as nossas obras ao Senhor. Deus, abençoa cada uma dessas pessoas, abençoa todos os inscritos, Pai, deste canal. Venha abençoar cada uma dessas pessoas. Eu te peço no nome do Senhor Jesus, meu Deus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E se você não é inscrito ainda, que você venha se inscrever nesse canal, porque toda semana estaremos aqui falando de uma mulher da Bíblia. Então, nós vamos estar estudando junto. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe. Tchau. Fiquem com Deus.